E aí, meus queridos Homo sapiens, deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue falar sobre o tema direitos humanos sem politizar o tema? Ou será que você consegue discursar sobre os direitos humanos sem que o senso comum reine nos seus argumentos? Pois é, e para falar sobre esse tema hoje eu trouxe um grande amigo, um professor e advogado. Nós estamos falando de Assis Silva, um grande entusiasta dos direitos humanos. Eu sou o professor Leonardo Oliveira e você vai ter que ficar até o final do vídeo para entender mais sobre esse tema. Produção, solta a vinheta. Esse tema de direitos humanos é um tema sempre atual. E perguntas do senso comum sempre aparecem nos discursos que são abertamente difundidos pelos veículos de informação, que são também sensacionalistas em muitos aspectos. Então, para iniciar a nossa temática, eu tenho uma pergunta muito simples. Mestre Assis, professor Assis, advogado Assis, é verdade que esse lance de direitos humanos é específico para comunista e para esquerdista mesmo? Na verdade, nós temos a ideia de direitos humanos registrada na história em que a sua origem ela não é tão pacífica. Alguns apontam Ciro, um dos líderes das civilizações babilônicas, como o primeiro a trazer a temática direitos humanos para a história da humanidade, quando, por exemplo, ele buscou a libertação dos escravos que viviam dentro daquele cenário histórico. Posteriormente, nós vamos ter um código importantíssimo para garantir a proporcionalidade da pena, por exemplo, como foi o famoso Código de Hammurabi, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, não pregava a vingança, na verdade pregava a proporcionalidade do que acontecia de errado para a punição desse errado. E aí a gente chega lá, depois da Segunda Guerra Mundial, em que a Organização das Nações Unidas, criada em 1945, ela vem trazer de forma sistematizada a ideia de direitos humanos, imputando a ideia de dignidade da pessoa humana. Dignidade essa que transcende a nacionalidade, transcende a raça, a cor, o credo, a ideologia política, cultural, social. Ou seja, direitos humanos é de direita, é de esquerda, é de centro, é de todos. É meu, é seu, é de todos nós que somos humanos. Não é isso, humanoides? Mas Assis, me responde uma coisa. É ou não é verdade que os direitos humanos só servem para proteger bandido? Na verdade, quando se fala que direitos humanos é para defender bandido, é porque pega-se apenas um recorte da luta dos direitos humanos. Direitos humanos é para defender a todos que estão, de uma forma ou de outra, sendo tratado com uma desumanidade. Se um bandido, como queiram chamar, uma pessoa em desacordo com a lei, ela praticou um crime, que ela responda na medida da sua pena. Nem mais, nem menos, nem aquém, nem além. E como nós sabemos, o ordenamento jurídico brasileiro, ele veda terminantemente a pena de morte. Veda terminantemente, e detalhe, isso é para todos os países do mundo, a pena de tortura. Temos como um direito inalienável da condição humana o direito de não ser torturado. Então, se alguém cometer um crime que responda nos termos da lei, por esse motivo, direitos humanos, ele não defende o bandido, ele defende o direito, ele defende a condição humana, para que ainda que cometa o erro, que o erro seja reparado nos termos da lei. Pois faz o seguinte, cara, leva um para tua casa. Nem para minha, nem para a sua. E espero que para casa de ninguém. Nós temos um Estado que foi criado com uma série de instituições. Dentre as instituições, existem aquelas responsáveis por guardar, por aquartelar, por encarcerar
aquelas pessoas as quais esteja sobre o manto do poder judiciário, esteja sendo investigada, esteja sobre uma condenação. Então, a ideia de que os direitos humanos está para fazer essa proteção e de quem defende os direitos humanos está para ter pena de quem comete algum deslize, não é verdade. Os direitos humanos estão lá na rampa do cadeirante. Os direitos humanos estão lá no piso tátil da pessoa portadora de necessidade especial. Os direitos humanos estão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, no Estatuto do Portador de Necessidade Especial. Então, quando você vê uma pessoa que tem alguma necessidade e essa necessidade ela é assistida pelo Estado, lá você vai estar vendo direitos humanos, quer seja na sua casa, ou na minha, ou na rua. E agora, o carro-chefe do senso comum. Bandido bom é bandido morto, parceiro. Essa a gente escuta bastante. A ideia de que bandido bom é bandido morto. Mas vejamos o seguinte, se no nosso ordenamento jurídico, se na lei brasileira existe uma vedação constitucional da pena de morte, a quem seria atribuído o direito de tirar uma vida? Se aquele indivíduo tirou uma vida, ele necessariamente tem que responder nos termos da lei. E isso deve acontecer com todos aqueles que assim agirem. Então, se bandido bom é bandido morto, quem vai matar esse bandido e não será um bandido? É uma pergunta que eu deixo para vocês. E eu fecho a minha fala com uma célebre frase do Batman, o nosso herói dos quadrinhos, quando ele diz: sempre que você mata um assassino, o número de assassinos não diminui. Pense nisso. Então, quando nós falamos de direitos humanos, quando nós tratamos da dignidade da pessoa humana, nós estamos falando, na verdade, de nós mesmos. Nós estamos falando da nossa condição de humano. Até porque o outro nada mais é do que uma extensão da minha existência. Eu não existo enquanto ser humano se eu não der condições e se eu não receber as condições humanas para assim existir. Então a ideia de direitos humanos é uma ideia que prega a igualdade, o respeito, para além das fronteiras políticas, para além das fronteiras ideológicas, para além das fronteiras físicos naturais. Então nós temos que entender que direitos humanos é o meu direito, é o seu direito. E é isso aí, meus queridos Homo sapiens. Eu espero que todas as perguntas e respostas do nosso vídeo de hoje contribuam para um bom processo democrático de discurso sobre o tema de direitos humanos. Você percebeu que ao longo do vídeo, a história dos direitos humanos permeia por várias civilizações desde a antiguidade até a nossa história contemporânea. Em outras oportunidades abordaremos mais sobre o direito da mulher, o direito do adolescente, o direito da criança, tudo isso fazendo relação com os direitos humanos. Então aguardem os próximos vídeos. Valeu, não esquece de deixar aí aquele like e de nos seguir também no Instagram. Beijo, galera, e até a próxima.